Neste vídeo eu vou mostrar para vocês a resolução da questão 44 do livro Matemática, Ciências e Aplicações, volume 3. A questão 44 diz: os valores seguintes representam os resultados obtidos por 12 estudantes em um experimento cujo objetivo era calcular, em milímetros, uma determinada distância. Aí nós temos as medidas indicadas por cada estudante. O primeiro estudante indicou 8,7, o segundo 8,5, e assim sucessivamente, até o 12º estudante que indicou a medida como 8,7. O professor considerou aceitáveis os resultados pertencentes ao intervalo, que estão entre a média menos o desvio padrão e a média mais o desvio padrão, em que M é a média e dP o desvio padrão dos dados acima. Aí ele pergunta: quantos alunos não tiveram seus resultados considerável aceitável? Para fazer a resolução desse problema, primeiramente eu calculei a média aritmética. Lembrando que a média aritmética é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores que você está somando. Aqui eu fiz, para a média aritmética, o valor 8,4 mais 8,5 mais 8,6 vezes 3, porque se você observar aí nesse conjunto de elementos, nós temos 6 elementos 8,6. Então, para não representar 8,6 mais 8,6 mais 8,6, eu indiquei apenas 8,6 vezes 3. Mas 8,7. Observe que a medida 8,7 está indicado aqui no conjunto de valores 4 vezes. Então, eu considerei 8,7 vezes 4, mais 8,8, mais 8,9, mais 9,2, dividido pela quantidade de elementos, que são 12 elementos. Essa média será equivalente. Aí eu somei 8,4 mais 8,5, que dá 16,9. 8,6 vezes 3 é 25,8. 8,7 vezes 4 é 34,8. 8,8 mais 8,9 mais 9,2 é 26,9, dividido para 12. E somando 16,9 mais 25,8 mais 34,8 mais 26,9, nós temos como resultado 104,4, que dividido para 12 é correspondente a 8,7. Em seguida, eu calculei a variância, porque o autor quer saber a média menos o desvio padrão. E para calcular o desvio padrão, eu preciso da variância, pois o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Lembrando que para calcular a variância, nós temos que pegar cada um dos elementos do conjunto de dados e subtrair a média aritmética para elevar esse resultado ao quadrado. Então, o primeiro elemento, 8,4, menos a média aritmética, 8,7, será elevado ao quadrado, mais o segundo elemento, 8,5, menos 8,7. Lembrando que eu não estou pegando os valores nesta relação, eu estou utilizando eles na ordem crescente. Mais 8,5 menos 8,7 ao quadrado, mais 8,6 menos 8,7 ao quadrado multiplicado por 3, porque eu tenho 3 elementos 8,6, mais 8,7 menos 8,7 ao quadrado multiplicado por 4, mais 8,8 menos 8,7 ao quadrado, mais 8,9 menos 8,7 ao quadrado, mais 9,2 menos 8,7 ao quadrado. Tudo isso será dividido pela quantidade de elementos, que são 12. Subtraindo 8,4 menos 8,7, como resultado nós temos menos 0,3, que será elevado ao quadrado. 8,5 menos 8,7 é menos 0,2, que será elevado ao quadrado. 8,6 menos 8,7 é menos 0,1, que será elevado ao quadrado, vezes 3, porque nós temos 3 elementos 8,6, mais 8,7 menos 8,7
será igual a 0, que será elevado ao quadrado, vezes 4, porque tem 4 elementos 8,7 no conjunto de dados. Mais 8,8 menos 8,7 é 0,1, que será elevado ao quadrado, mais 8,9 menos 8,7 é 0,2, que será elevado ao quadrado, mais 9,2 menos 8,7 é 0,5, que será elevado ao quadrado, e tudo isso será dividido por 12. Menos 0,3 elevado ao quadrado é 0,09. Menos 0,2 elevado ao quadrado é 0,04. Menos 0,1 elevado ao quadrado é 0,01, que será multiplicado por 3. 0 elevado ao quadrado é 0. Quando multiplicamos 0 por 4, vai continuar dando 0. Então, eu não fiz mais a representação da multiplicação por 4. 0,1 elevado ao quadrado é 0,01. 0,2 elevado ao quadrado é 0,04. E 0,5 elevado ao quadrado é 0,25. Somando essa quantidade de elementos, 0,09 mais 0,04 mais 0,03, que é 0,01 multiplicado por 3, mais 0, mais 0,01, mais 0,04, mais 0,25, como resultado nós teremos 0,46. E 0,46 dividido para 12 é 0,038. Aqui nós temos a variância. Neste caso, a variância 0,038. Para calcular o desvio padrão, basta nós calcularmos a raiz quadrada da variância. Portanto, é suficiente para determinar o desvio padrão acharmos a raiz quadrada de 0,038. Com o auxílio de uma calculadora, a raiz quadrada de 0,038 teremos como resultado aproximadamente 0,196. Então, os valores aceitáveis pelo professor será o valor da média, 8,7, menos o desvio padrão, 0,196. E se nós subtrairmos 8,7 menos 0,196, como resultado nós teremos 8,504. E a média aritmética mais o desvio padrão, ou seja, 8,7 mais 0,196, que como resultado nos dará 8,896. Portanto, os resultados aceitáveis pelo professor vai estar entre este intervalo, 8,504 e 8,896. Portanto, todos os valores que estiverem nesse intervalo serão aceitáveis e os que não estiverem nesse intervalo não serão aceitáveis. Quais são os resultados que não serão aceitáveis pelo professor? Bom, 8,4 não é aceitável porque é menor que 8,504. 8,5 também não é aceitável, porque é menor também que 8,504. 8,9 também não é aceitável, porque ele é maior que 8,896. E nem o 9,2 não será aceitável, porque também já ultrapassa o limite desse intervalo, que é 8,896. Então, a pergunta é: quantos alunos não tiveram seus resultados consideráveis aceitáveis? 4. 2 que estão abaixo desse intervalo e 2 que estão acima desse intervalo. Espero que este vídeo tenha ajudado vocês na resolução e interpretação desta questão sobre análise combinatória envolvendo medida de dispersão, especificamente desvio padrão. Bons estudos e até a próxima, se Deus quiser.